A irmã da Maria pediu para que eu, salve Maria a todos, bom dia, para falar um pouco sobre a polêmica do professor com a TFP, num aspecto um pouco mais histórico, contar um pouco a briga como foi, né? Isso aqui é um tema bastante vasto, que normalmente quando a gente recebe as incumbências de falar no congresso, normalmente a dificuldade que a gente tem é oposta. Puxa vida, como é que eu vou conseguir preencher o tempo? Como é que eu vou conseguir, em outras palavras, conteúdo? Aqui é o contrário. Eu procurei enxugar muito e ainda assim o tempo vai faltar. Isso aqui, de fato, daria para tratar em algumas palestras. Mas eu vou, como eu disse, procurar resumir bastante. Basicamente, o roteiro que a gente vai seguir, e eu vou procurar me ater mais à questão da polêmica propriamente dita, mas eu tenho que falar um pouco. Primeiro eu vou responder uma questão que muitas vezes foi feita para o professor e ainda é feita. Vou contar rapidamente a história, como ele conheceu a TFP, como é que ele começou a frequentar o que na época nem se chamava a TFP, era o grupo do jornal Catolicismo. Depois o método que foi usado para minar o apostolado do professor Orlando dentro da TFP, o que ele dizia, ele foi colocado no gelo, e depois o porquê da ruptura e como foi a ruptura, como é que se deu essa ruptura do professor Orlando com a TFP. Depois falar um pouco, infelizmente, brevemente, mas sobre a tentativa da TFP em responder aos ataques que o professor fez. A TFP publicou um livro em 2 volumes, um ano depois que o professor tinha deixado a TFP, um livro onde os escritos do professor são adulterados. A gente vai ter ocasião de ver um pouco isso. Por fim, a resposta para uma acusação que o professor frequentemente sofre, ainda essa semana, foi a semana passada, no canal, nos comentários, que as pessoas colocam nos vídeos, uma pessoa voltou a colocar esse mesmo comentário. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Tá? Bom, primeiro, então, afinal, por que 30 anos? Se era tão ruim, né? E se o que a TFP fazia, que o IPCO ainda faz, o que são os arautos, né? Se aquilo tudo é uma seita, e o professor provou isso tão claramente, por que ele ficou lá 30 anos? Por que ele não saiu antes? Então, essa é uma pergunta que, para respondê-la, a gente vai analisar vários aspectos. Primeiro, analisar sobre o aspecto de quem pergunta, né? Porque quem pergunta aqui está demonstrando uma boa fé. Puxa vida, é tão ruim, professor, o senhor fazia tanto zelo da doutrina e da verdade, ficou lá 30 anos. Por quê? E muitas vezes nós sequer percebemos. Muitas vezes sequer nós levantamos essa questão. Então, por exemplo, de onde vêm as modas? Por que hoje todo mundo tem que estar tatuado? Quem inventou isso? Por que é tão aceito e tão difundido? Por que, de repente, em todos os lugares do mundo se tem lá a defesa do casamento homossexual? Então, quer dizer, muitas vezes a gente vê, discorda, mas não se põe a questão. Puxa, mas não é possível, tantas pessoas em tantos lugares diferentes não vão pensar igual. Então, isso aqui é soprado por alguém. Há muitas coisas que as sociedades secretas determinam e a gente sequer põe a questão. Como a TFP funciona e o IPCO, né? Hoje chama IPCO, eu vou muitas vezes falar TFP porque era na época do professor, eles agora chamam IPCO por uma questão meramente jurídica. Eles não podem mais usar o nome TFP. Mas a TFP, como ela funciona como uma sociedade secreta, ela vai usar os mesmos métodos. Então as coisas vão começar a ser feitas e insufladas para um grupo de pessoas mais ligadas e mais iniciadas naquele movimento. Há algumas pessoas que vão apenas ver os efeitos, vão assimilá-los, vão resistir a eles. E aqui acontece, o professor Orlando ele tinha um modo de ser que não se adequa às sociedades secretas. Era uma pessoa que muito falava o que pensava, que queria ver as coisas muito às claras, que o argumento de autoridade tinha sempre a menor das autoridades.
Ele queria saber argumento mesmo, me explica por quê. E isso aqui para uma sociedade que quer cultuar o seu fundador não serve. Então, na verdade, o que a TFP tentou fazer durante muitos anos, me parece, é fazer com que o professor saísse da TFP. Ele servia por um lado, porque ele atraía muitas pessoas, e era uma pessoa que debatia muito bem, fazia estudos muito profundos, etc. Mas, por outro lado, ele não servia porque não se adequava. E sobretudo, quando, a partir lá da década de 70, já na década de 60, mais na década de 70, a TFP começa a ficar muito mais fanática, ali ele não servia mais. Mas ele não tomou a decisão de sair, porque aqui entra aí agora um pouco como era o professor. Né? Era uma pessoa extremamente leal, de uma percepção das coisas extremamente feudal. Então ele se via devedor daquelas pessoas que ajudaram ele na juventude a conhecer o catolicismo, e ele procurava, então, ajudar a TFP a sair daquilo. E não entrou no jogo de sair. Ele foi sair quando viu que, de fato, não tinha jeito. Depois aqui teve uma percepção equivocada do professor, que ele achava que tudo isso era obra do João Clá, que acabava criando e insuflando esse culto ao Dr. Plínio. E ele, então, achava preciso alertar o Dr. Plínio dessa manobra do João Clá. E depois ele foi descobrir que não, que o que o João Clá fazia era amando o Dr. Plínio. O Dr. Plínio estava por trás da organização desse culto a si próprio. Tá? Então, e aí o professor vai dizer que isso aqui é uma coisa que devia incomodá-los muito, que ele dizia, jamais lutei pela TFP. E, de fato, nos colégios, ele nem dizia que pertencia à TFP. Ele defendia a igreja, convertia os alunos ao catolicismo, e depois, como esses moços começavam a praticar religião, e não convinha que eles ficassem sós, ele então os levava para a TFP, que era o grupo que ele conhecia. Mas ele dizia que ele jamais serviu ao Dr. Plínio, e que, então, ele, de fato, nunca pertenceu a essa TFP. Esses 30 anos que ele passou lá, as reuniões, muitas das reuniões mais importantes, ele não participava, não era convidado. Quando ele quando eles viram que ele não se enquadrava nesse modo de ser, aí ele foi colocado de escanteio. E ele tentou, porque ele acreditava que o Dr. Plínio, ele tinha gratidão ao Dr. Plínio, e ele acreditava que aquilo tudo podia ser revertido, e ele lutou para fazer isso. E não era uma coisa que, assim, eu vou conversar com o Dr. Plínio e vou explicar para ele. Para vocês terem uma ideia, para ele conseguir apresentar para o Dr. Plínio o estudo dele sobre Ana Catarina Emmerich, foram 22 meses esperando. O Dr. Plínio fugiu o mais que pôde do debate. Não é que assim, eu vou bater na porta dele e vou mostrar para ele. Ele tinha um estudo, ele falava com os interlocutores dele, que era o Plínio Xavier e o Borelli, e ele ainda falou, pessoal, ele contava, né, o professor era muito também brincalhão, falou, eu estou há tanto tempo esperando. Ele não era simplesmente recebido, né, porque sabiam que ele tinha razão. Tá? Muito bem, então, explicado essa questão introdutória, eu começo a trazer aqui rapidamente como o professor conheceu e entrou na TFP. Ele vai, em 51, que ele entra na Faculdade de História, né, na PUC. Ele não foi aqui aluno ainda do Plínio Corrêa de Oliveira, mas ele conheceu, porque um colega comentou, falou, isso aí é o Plínio Corrêa de Oliveira, ele não gosta de Napoleão. Isso tudo já contei na aula sobre a vida do professor Orlando. O professor resolveu estudar Napoleão para poder brigar com o Dr. Plínio, discutir com o Dr. Plínio, mas depois comprou o livro de Napoleão, gostou tanto que esqueceu de discutir. Né? E em 52 ele fica, então, aluno do Plínio Corrêa de Oliveira. Então ele diz que a aula que o Plínio Corrêa de Oliveira deu, que era o esquema das 3 revoluções, ele ficou impressionado. Porque ele disse que as aulas na PUC eram muito fracas. Muito fracas. E chegou aquele professor que falava bem
que deu um esquema da história muito bem dado, o professor falou, eu fiquei encantado. Fiquei encantado e se interessou. O professor depois foi até pedir aulas extras para o Plínio Corrêa de Oliveira. Convidou colegas para isso. Ele vai dar um curso nas férias, etc. Alguns vieram, outros não vieram. E o professor, então, começou, além das aulas na faculdade, ele depois começou também a frequentar esse curso de filosofia da história, que na época ainda não era nem o Jornal Catolicismo, era um grupo chamado, vejam só, né, Sociedade Joseph de Maistre. E o professor até conta, na época eu nem sabia quem era Joseph de Maistre, nem sabia que ele não era uma pessoa boa, mas aqui para mostrar como a direita nunca erra os tiros, né? Eles são sempre muito coerentes nos erros deles. Então, a sociedade chamava lá a Sociedade Joseph de Maistre. Ele, então, o professor, ele levava muita gente para lá, ele tinha muita liderança, ele vai passar quase 2 anos no Exército. E aí, então, frequentando já esse grupo do Plínio Corrêa de Oliveira, que era um grupo muito pequeno, então foi alugado uma sede num edifício chamado Stella Maris, então o grupo ficou sendo chamado de Grupo Stella Maris. Eles tinham lá uma sala desse prédio, era um prédio de escritório. Depois pegaram mais uma segunda sala, o grupo estava crescendo. Ele, nessa época, começou também a frequentar o Sodalício Flos Carmeli, que era a Ordem Terceira do Carmo, ali na Martiniano de Carvalho. Foi lá que ele conheceu o Frei Gerônimo, que ele gostou muito, fez muito bem a ele. E então ele conta que um belo dia, o professor ele não era o líder desse grupo, ele era muito novo. Ele era o líder natural do grupo, porque eram todos meus alunos, a gente que eu havia trazido de uma forma ou de outra. Mas tinha algumas pessoas mais velhas que eram oficialmente as responsáveis por aquele grupo. E um dia, então, o professor recebe a notícia lá que eles tinham que mudar-se dali para ir para uma outra sede que era mais próxima da TFP, que precisaria estar próximo de Dr. Plínio. Ele achou aquilo esquisito, porque falou, isso até geraria um problema logístico. Muitos daqueles rapazes eram bem pobrezinhos. E ter que ir para um lugar mais longe, pegar ônibus, etc., ia ser para eles uma dificuldade. Até o professor conta que o primo dele, o Luiz, né, o Luizinho, começou a rarear a frequência ao grupo por conta disso, porque ficou caro. Ele, na época, era um garoto bem pobre, pagar o ônibus era difícil. E o professor falou, eu achei estranha aquela história que tem que ficar perto fisicamente do Plínio Corrêa de Oliveira. Mas então eles mudaram para uma casa, era um sobrado, na rua Aureliano Coutinho, ali no Higienópolis. No começo eles tinham apenas uma sala para o grupo deles, depois eles ficaram com a casa toda. E o professor, a vida inteira, falou para nós desse grupo da Aureliano, que era um grupo de rapazes, gente bastante interessante pelo que ele nos contava, pessoal de fato muito animada, pessoas muito ativas e pessoas muito polivalentes. Gente que estudava muito, que debatia bem, muito animados, que cantavam, que escreviam poesias, que faziam de tudo. Né? Fizeram lá uma cantina chamada São Malo, com decorações. O professor descrevia lá, eu falo isso na aula, é bastante interessante. Né? E o professor, esse grupo crescendo, e aí, em dado momento, eles dão uma queimada na pessoa que era oficialmente o líder do grupo, o Borelli. E o professor achou aquilo um pouco estranho, né, porque a pessoa foi um pouco destituída, mas o professor falou, eu era muito novo, e depois era um pouco natural que eu fosse o líder do grupo, porque eram todos meus alunos. Né? Mas depois que ele percebeu a manobra que foi feita, isso aqui, então preste atenção agora, isso aqui é o modus operandi do Plínio Corrêa de Oliveira. Toda a liderança que surge, para ele, era uma ameaça. Não podia ninguém fazer sombra a ele. Então, as lideranças que iam surgindo tinham que ser eliminadas. Ele queria só gente subserviente. Queria ser rei de peões, né, e não reis de duques e barões. Então, o professor, passado um tempo, o grupo da Aureliano crescendo,
E o professor começou, então, a ficar em evidência também dentro do grupo, lá do jornal Catolicismo. Em 59, um membro da TFP, chamado Carlos Alberto Sá Moreira, que era um professor, parece muito competente, no Colégio Santa Cruz, que dava aulas que normalmente terminavam em aplauso dos alunos, foi professor do Chico Buarque de Holanda, teve um prestígio enorme e teve um problema lá no colégio. E o Dr. Plínio, então, pegou o Carlos Alberto, mandou para o Rio de Janeiro e depois mandou para a França. E o Dr. Plínio começava a se referir ao Carlos Alberto, que era uma pessoa extremamente competente, que o professor Orlando tinha uma admiração enorme, como sendo um megalomaníaco. Ou seja, mais uma pessoa que ganha destaque e que tem que ser. Mas depois o professor descobriu mais, isso aqui em 59, que o Carlos Alberto, nas aulas, em Santa Cruz, para esse grupo de pessoas que ele estava convertendo, ele foi um pouco inábil e contou as ideias que tinha Plínio Corrêa de Oliveira sobre o casamento. Eles tinham uma ideia aqui muito cátara sobre o casamento, muito gnóstica, contra o casamento em si. Quem se casava sempre era mal visto. Tinha aqui um fundo doutrinário por trás, um fundo gnóstico, porque todo casamento produz naturalmente, normalmente, filhos, e isso, para a doutrina gnóstica, que é contrária à matéria, vai ser contra o casamento, porque o casamento produz mais filhos, mais matérias, mais aprisionamento da partícula divina. Então, sempre a gnose foi contra o casamento. Os cátaros eram contrários aos casamentos. Os cátaros incentivavam a união homossexual, porque essa não produz filhos. Então, na TFP, eles eram contra o casamento também. Eu não vou entrar aqui na questão doutrinária a fundo, porque isso vai ser feito pelo Marcelo Andrade, pela Érica, e pela Laura. Acho que o Marcelo também vai tratar. Mas vocês vão ver que na TFP, embora a gnose fosse burlesca, como o padre disse, uma gnose um pouco caricata, porque pouco profunda, porque o Plínio Corrêa de Oliveira não era uma pessoa de estudo, mas ele aprendeu isso em algum lugar, o esquema da gnose, e ele era uma pessoa inteligente, então ele criou lá dentro da TFP um esquema que seguia, que havia uma certa lógica naquela loucura toda. Então, isso aqui vai ter, na época em 59, dar um problema, porque o pai do Chico Buarque de Holanda escreve no jornal Estado de São Paulo contra o Dr. Plínio. O Dr. Plínio responde, etc. Então, isso aqui já eram os primeiros indícios de um problema doutrinário da TFP. Isso aqui, na cabeça do professor, ainda passava muito distante, viu? Ainda muito distante. Muito bem. O professor, como fui dizendo, ele foi ganhando importância no grupo. Eu comentei isso na aula que dei ano passado, num congresso que houve em Serra Negra. Esse grupo de jornal Catolicismo organizava semanas de estudo. Em 61, foi o primeiro congresso que foi internacional, vieram pessoas do México, pessoas de muitos lugares, havia muita gente. O professor Orlando, aqui, como não havia mais lugares no hotel que ficou lotado, ele foi ir lá para o porão, para poder ir lá com os alunos dele, só para deixar os quartos para os outros. Alguns dias depois, ele conta que o João Clá desapareceu. O João Clá tinha sido aluno do professor Orlando, E desapareceu o João Clá, conseguiu arrumar um quarto. Saiu lá do porão empoeirado e conseguiu um quarto para ele. E o professor, então, aqui teve uma grande proeminência. E aconteceu aqui uma coisa que já tinha acontecido com Carlos Alberto Moreira, esse do Colégio Santa Cruz. O Carlos Alberto Moreira era uma pessoa de muito talento. E começou a se dizer dentro da TFP, o dia que o Dr. Plínio morreu, o Carlos Alberto seria um bom sucessor. Então, isso aqui foi provavelmente um dos pontos que determinou a decapitação dele. E aqui, depois do congresso, em Serra Negra, começavam a dizer também, olha, o professor Fedeli, eles falam Fedeli, o professor Fedeli, um dia que o Dr. Plínio morrer, ele pode vir a ser um substituto, um sucessor do Dr. Plínio. E aqui, então, começa um processo de fritura muito desleal, muito pelas costas, para destruir o professor Orlando dentro da TFP. Então, isso aqui foi em 61, ele estava lá há 10 anos, há 9 anos.
Ele conhecia o Plínio Corrêa de Oliveira há mais ou menos 10 anos. Esse processo, então, até ele sair, vai levar um pouco mais de 20 anos. E como é que isso aqui, então, começou? Qual era o método usado por eles? Né? Então, foi um dia lá o Plínio Xavier, para dar uma palestra, sem a presença do professor, e o que criticou o professor. Criticou, né? Não sei agora se o professor Orlando estava ou não, enfim. Mas ele foi criticado. E o que se dizia aqui, precisaria ter mais o espírito de Dr. Plínio. O que isso queria dizer? Né? Mas esse era o pecado. Precisaria ter o espírito de Dr. Plínio. O professor chega um dia na sede da Aureliano, que, imagina, ele ia lá sempre, né? Algumas portas estão trancadas, ele acha estranho, né? No dia seguinte, ele volta lá, a chave do portão que ele tinha não funciona. Estranho. Ele toca a campainha, vem um aluno dele, um aluno que ele tinha feito o apostolado dele, que tinha levado para lá. O aluno abre, ele estende a mão, fala, salve Maria. O aluno vira as costas e vai embora. O professor Orlando entendeu na hora. Foi embora chorando. E vai falar com o Dr. Plínio. O que está acontecendo? E o Dr. Plínio dava razão para o professor. Esses seus alunos são os ingratos. Então vejam a manobra. Pelas costas, não podia nem cumprimentar o professor Orlando. Hein? Na frente, esses seus alunos são os aldeões, são os ingratos, etc. E o professor achava, então, que havia uma manobra contra ele e ele pensava, isso aqui é obra do João Clá. O João Clá foi do grupo da Aureliano e o professor, olha, isso aqui, o João Clá está fazendo manobras contra mim. Ele, então, vai ficar um bom tempo sem ser convidado para as conferências, para as aulas. Ele vai, como eu disse, os alunos não o cumprimentavam. Era uma coisa curiosa, ele dava aula nos colégios, convertia uma série de moços, levava esses moços para a TFP, os moços tinham muita ligação com ele, passavam um tempo, começavam a ficar frios, eles davam a ordem. Né? O professor era muito brincalhão, né? E quando dava aulas, as aulas eram muito animadas e muito divertidas também. A ordem era, não é para dar risada, não é para demonstrar nenhum contentamento. Então ele dava aula para pedras de gelo. Os mesmos moços que ainda anteontem estavam lá vibrando quando ele falava as coisas, agora tudo frio. E o professor sempre indo falar com o Plínio Corrêa de Oliveira, está acontecendo isso, e o Plínio Corrêa de Oliveira dando razão a ele. E começou a falar assim, olha, Fedeli, tem que ver se você... uma tática, uma tática psicológica. Se você não está correspondendo às graças. Fala, Fedeli, a sua vida é um mistério. Então, um pouco, levando a pessoa a acreditar que ela era culpada por tudo aquilo e que Deus estava punindo-a com esses sofrimentos. E aí o professor, o que acontece? Ele pensava, isso aqui é um problema, de fato, uma culpa minha. Eu sou o culpado de tudo isso. Eu tenho que carregar a minha cruz. Então vejam que ele aqui não é que ele entendeu o recado, você precisa ir embora. Né? Ele, na cabeça dele, que era uma cabeça, de novo, pensava de forma muito feudal, ele tinha que ficar. Porque a TFP, ele era ali devedor do Plínio Corrêa de Oliveira, eram pessoas que ele admirava, de fato, essas pessoas que o professor conheceu assim que começou a frequentar o grupo, eram pessoas de muita capacidade intelectual, de muita capacidade de estudo, né? Toda essa questão do fanatismo, do fenomenal, isso aqui vai surgir depois, né? Até para combater a questão dos estudos, que eles diziam que não precisavam mais de estudo, mas só de empolgação. Mas o que é curioso é que aqui, nessa época, uma crítica que se fazia ao professor Orlando é falar, Fedeli, você tem muita empolgação. Precisa ter mais seriedade. Então, precisa ter mais seriedade. E é curioso que depois, quando o professor vai romper com a TFP, o que tinha lá era zero estudo. Diziam que não se devia estudar, porque só devia se ouvir as palavras de Plínio Corrêa de Oliveira,
E empolgação. E dizia, o João Clá dizia, a geração mudou, essa geração atual não é mais uma geração de argumentos. Com eles é só empolgação. E o professor foi reclamar para o doutor Plínio. E a acusação contra ele antes era que ele só dava empolgação. E o Plínio Correia falou, não, tem que dar empolgação no começo, para conquistar as pessoas, depois tem que dar doutrina. Então, quer dizer, eles eram contra o estudo, essa que é a verdade. Eram contra o estudo. Muito bem, passando aqui, é nessa época, então, que ele vai começar a dar aula nos colégios. Em cada colégio que ele ia, ele formava um grupo, foram vários os grupos que ele formou. E ele começa a notar que dentro da TFP, o tratamento que se dava ao Dr. Plínio vai ficando mais protocolar. Quer dizer, o Dr. Plínio não era mais uma pessoa como antes. Né? O tratamento dado a ele era mais protocolar. Ele passou a ser chamado, imagine vocês que ridículo, Dominus Plínios, né? Que o professor disse que é uma fórmula que ele nunca usou, jamais pronunciei. E quando é em 68, morre a dona Lucília, mãe do Dr. Plínio. E aqui o Plínio Correia de Oliveira, nesse mesmo ano de 68, começa a falar de profetismo. Começa a falar sobre toda essa questão que vai dar em Dr. Plínio ser um profeta, etc. O professor até conta que provavelmente a mãe do Plínio Correia de Oliveira nem sabia dessas questões de culto, que isso aqui vai começar depois que ela morreu. Né? Mas isso aqui depois vai chegar às raias assim, do sectarismo. Eles tinham uma ladainha para ela. Uma ladainha que foi apresentada para o Plínio Correia de Oliveira, pelo João Clá, e o Plínio Correia de Oliveira corrigiu. Agora, olha a manobra. Quando o Plínio Xavier apresentou para o Dr. Plínio, mas tem essa ladainha, que o professor acusava. O Plínio Correia de Oliveira, não, isso aqui não pode ter, tira. E aí, então, o Plínio Xavier podia jurar. O Dr. Plínio proibiu a ladainha. Agora, a mesma ladainha que o João Clá apresentou para o Plínio Correia de Oliveira, o Plínio Correia de Oliveira fez algumas correções, mas não proibiu. Ele tirou 2 títulos. Mãe do Jeitinho, imaginem vocês. Mãe do Jeitinho, rogai por nós. E Manguinha, rogai por nós. Né? Então, o João Clá podia jurar. Ele permitiu, ele corrigiu e permitiu. Então, os dois podiam jurar. Um que proibiu, outro que não. Compreenderam a manobra? Então, e o João Clá podia dizer não. E isso aqui, esse dado é importante, porque depois, naquela refutação que a TFP vai escrever contra o professor, eles vão dizer, o Plínio Correia de Oliveira não tinha conhecimento da ladainha. E o professor, como não tinha aqui, vocês não disseram que ele tinha. Né? Aliás, essa refutação, eu recomendo que leiam. Né? São 2 volumes. E foi escrito para refutar as cartas que o professor deixou lá quando ele saiu da TFP. Agora, vocês imaginem, são 2 volumes para justificar que Dr. Plínio é inerrante, que pode ter culto com ele vivo, esse tipo de coisa, está escrito. Muito bem. E aí o professor, então, imagina, ele começou a ser posto no gelo em 61, em 68... ele já estava dentro do iceberg. Né? E aí ele disse, então, que nessa época de grande solidão, ele estudava bastante. Estudava muito. Ele conta que aqui então, ele tinha um grupo de alunos que ele formara em Itaquera e com os quais ele estudava estética medieval. Esses estudos de estética medieval, eu fiquei muito contente quando reli isso, irmã, porque é justamente daqui que vai sair um livro que, se Deus permitir, nós publicaremos, sobre estética medieval. Né? Justamente, e vai ser a Revolução Francesa. O professor Orlando era um grande conhecedor de Revolução Francesa, e ele conta, então, que esse estudo que ele fez nessa época vai ser muito útil para o apostolado que ele fez depois do grupo da Água Rasa, que até o do qual a irmã Ana Maria fez. Foi aí que a irmã Ana Maria foi aluna dele, no colégio da Água Rasa, e que vai converter muitas pessoas. Aí a gente fala, tá bom, professor, o Plínio Correia de Oliveira não queria que tivessem outros líderes, que só ele fosse a pessoa de proeminência dentro da TFP, que não queria sombras perto dele. Tá, até aí
Assim que é a vida. Qualquer pessoa aqui que trabalha em qualquer empresa, puxa, mas lá o ambiente de intriga. Se tem alguém que começa a ganhar destaque, vem alguém puxa o tapete e tal. Embora seja de se lamentar, é assim que a vida é em todo lugar. Até aqui, poxa, tá bom, é uma pena, ainda mais um líder católico. Né? Mas é um falando, sei lá, megalomaníaco, orgulhoso, vaidoso, whatever. Né? Então o Plínio era uma pessoa, se fosse só por aqui, poxa, precisa ter um congresso, uma aula. Né? É muito mais que isso, pessoal. Né? Então, se fosse até aqui, se ele perseguisse aqueles que começassem a ter proeminência, puxa, tá bom, é um filho de Adão. Né? Eu não estou dizendo que é certo, hein? Mas a gente vê isso em um monte de lugar, não vê? Vê. Então, não é essa a questão que vai ensejar a saída do professor Orlando da TFP. Porque isso aqui você vai encontrar em todo lugar. As coisas vão começar, as coisas já vinham mudando, mas elas vão passar a ter uma mudança maior a partir de 1975. Em 75, em fevereiro, a TFP tinha uma fazenda em Amparo, que é uma cidade aqui depois de Atibaia. E o Dr. Plínio estava indo para, nesse dia, acho que era 3 de fevereiro, ele estava indo para Atibaia, e ao partir, ele falou uma frase. Eu acho que ele era profeta, viu? Porque ele falou uma frase, ele profetizou. Pelo menos aquele profetizou. Ele disse, chegou a hora de Nossa Senhora pedir contas a quem não corresponde. E teve no caminho entre Jundiaí e Atibaia, esse aqui era o carro no qual ele viajava, ele estava no banco de passageiro, né? Teve um acidente enorme na estrada, o carro se chocou contra um ônibus, ele quase morreu. Ele quase morreu. Então, Nossa Senhora veio pedir contas, né, a quem não correspondia. Ele vai ter, isso aqui, ele passou por uma série de cirurgias, ele vai ficar de fato internado, etc. Vai ficar impossibilitado de andar, ele vai voltar a andar depois, vai passar por um monte de cirurgia, vai ficar de cadeira de rodas, etc. E quando ele começa a se recuperar, precisava de alguém para cuidar do profeta. E escolheram, então, João Clá. Até, o professor até conta que, na época, falaram com ele e falou, eu fico contente em um aluno meu prestar esse serviço. Então, João Clá ficou enfermeiro e secretário do Plínio Corrêa de Oliveira. E aqui, então, a proximidade de João Clá e Plínio Corrêa de Oliveira foi muito grande. Muito grande. João Clá, então, era quem cuidava ali do Plínio. E aqui, então, isso aqui, 75 é o ano onde vai ter uma guinada grande. A TFP vai ter aqui uma mudança muito grande. Então, tudo aquilo que eu comentei, os estudos deixam de ganhar, de ter relevância, agora é só o fanatismo, o que importa é Plínio Corrêa de Oliveira. E aí vão começar a ter uma série de coisas esquisitas. Então, por exemplo, quando a primeira vez que o Plínio Corrêa de Oliveira entrou no auditório depois dessa cirurgia, parecia que estava entrando ali o santo. E depois criou-se a regra de que toda vez que entrasse numa sala onde ele estivesse, precisava fazer genuflexão. Igual a gente faz para o sacrário. Hein? Igual faz para o sacrário. E depois, passando diante de Plínio Corrêa de Oliveira, tinha que fazer genuflexão. Aí uma pessoa foi se queixar. Falou, doutor Plínio, isso aqui não dá. Aí ele proibiu. Proibiu nas sedes. Proibiu nas sedes. Nos éremos, a TFP ela tinha como se fossem conventos ilegais, chamado éremos, onde alunos iam viver com voto de pobreza, obediência, castidade, silêncio e acho que seriedade. Isso aqui era para quebrar a pessoa psicologicamente. E nesses éremos, então, mantinham as genuflexões. Olha isso aqui, quando a pessoa foi se queixar e o Plínio Corrêa de Oliveira falou assim, não, para com essa história de genuflexão. Teve um dos mais novos que reclamou. Falou, quem foi esse cachorro que foi se queixar?
da gente fazer genuflexão. Então, para vocês verem a que ponto as coisas estavam chegando. O Fábio Vanini perguntou sobre a sédia gestatória. A sédia gestatória é aquele trono que o Papa era carregado. Diante do trono do Papa, carregado na sédia gestatória, ia uma pessoa com uma espécie de turíbulo, queimando uma coisa, para o Papa lembrar que toda a glória humana passa. Não é que o Papa estava ali sendo tratado só como o imperador, e então a igreja lembrando, o juízo particular aí que o Jesus comentou, também o Papa vai ter. Né? Então, uma vez, colocaram lá o Plínio Correia de Oliveira para sentar no pé de trono e tinha todos uns panos em volta. Isso é o relato que está lá que o professor dá. Né? E quando ele se sentou, aí vieram umas pessoas e ergueram. Aqueles panos cobriam as vigas. E ergueram. Né? E ele ficou todo espantado que estava ali. Tá? Quer dizer, conta outra. Né? Então ele era levado em sédia gestatória, como o Papa. Com flabela e tudo, com o pessoal com aqueles abanadorzinhos, etc. Que diziam, não, essa é para espantar os mosquitos. Né? Mas então, ele era levado em sédia gestatória. Nessa época, então, o professor teve uma época que ele foi proibido de dar aulas, né? E quando aconteceu aquela questão lá no Colégio Santa Cruz, mas o doutor Pino chamou ele e falou, Fideli, sai de todos os colégios que a gente pode sofrer uma perseguição. Ele falou, tá bom. Na hora datilografaram a carta de demissão dele, ele pegou e assinou. Né? Ficou sem emprego e o professor Orlando sustentava um monte de gente na casa dele. Nessa época, em 75, ele fica isolado de novo e aqui que ele vai, então, estudar. Ele tinha poucos alunos, vinham na casa dele 3 alunos apenas. E aqui ele vai estudar muito a questão da gnose. E é interessante, né? O professor contava que, no começo, ele lia e não entendia tudo aquilo direito. E o professor era inteligente, hein? Mas ele insistia. E depois tudo aquilo começou a fazer sentido. E, de fato, né, até o padre comentou aqui na introdução, o professor estudou muito a fundo essa questão da gnose e eu arriscaria dizer que ele é uma das pessoas que mais conhecia isso, acho que na época em que ele viveu. Porque eu agora ainda estou lendo um livro de um especialista em gnose francês. O livro é interessante, mas ele não tem a profundidade que o professor tratava as coisas, né, na gnose. E o professor então estudou Jacobin, estudou o romantismo. Opa! Aí ele começou a ver, mas isso aqui é o que tem na TFP. Então ele começou a perceber que a mentalidade dentro da TFP era uma mentalidade romântica. Mas ele falava, peraí, mas se o romantismo é liberal, o romantismo é revolucionário. Como é que a TFP se diz antirrevolucionária se ela é romântica? Sendo romântica, ela é revolucionária. Não pode. E isso aqui, então, ele começou a perceber essas contradições, e isso aqui vai ser muito útil daqui a pouco. Né? Quando em 79, estoura uma bomba. A TFP tinha organizado na França um colégio para filhos da elite francesa. Eles então pegaram esses meninos, trouxeram para São Paulo, para passar uma época aqui, tendo uma formação. E aqui a formação era, isso aqui foi já final da década de 70, a formação era Plínio Correia de Oliveira, aí já tinha aqui a paródia da Ave Maria, o professor desconhecia tudo isso. Esses meninos voltaram para casa na França, rezando Ave Lucília. Os pais viram, que história é essa? Não, isso é o que ensinaram para a gente lá. A Dona Lucília é uma grande santa. Aí os pais se queixaram, isso aqui vai dar um caso, que vai sair nos jornais. A TFP, então, os franceses escreveram um relatório, um rapport, que o doutor Plínio, bem malandramente, já deu um apelido de rapport Judas, quer dizer, o relatório Judas, porque aí todo mundo que citasse o relatório, ou que comentasse, etc., era um Judas. Então já põe um carimbo para todo mundo ter medo lá dentro de comentar. Né? E então o doutor Plínio escreve um documento que vai responder esse rapport francês.
que de fato tinha falhas. O professor conta que o rapaz francês deixava um monte de brecha lá e o doutor Plínio aproveitou para se defender. Mas uma coisa deixou o professor estupefato, porque ele dizia o seguinte: na TFP tinha o culto para Dona Lucília. Como é que o Dr. Plínio negava isso? Numa resposta que o Plínio Correia de Oliveira escreveu no jornal Estado de São Paulo, ele nega que aquilo existia. O professor dizia, mas isso aqui é evidente. Como é que ele está dizendo? Isso aqui existe? Como é que ele está dizendo que ele existe? Né? E aí o professor concluía: a culpa só pode ser do Esconamílio. O Esconamílio é o João Clá. Né? O nome dele é João Esconamílio Clá Dias. Né? Eu não estou dizendo Monsenhor João Clá, porque na época ele não era Monsenhor. Eu sei que ele hoje é Monsenhor. Na época ele não era nem seminarista. Né? O professor, então, não, só pode ser culpa do Esconamílio, isso aqui. A culpa não é do Dr. Plínio. Então, um dia, numa saída de uma reunião, o professor fala com o Dom Bertrand e o professor comenta com o Dom Bertrand. Fala, escuta, você viu essa questão aí da Ave Lucília? O Dom Bertrand fala, isso aqui é uma coisa muito séria. O professor fala, mas tem mais coisa também que eu conheço, viu? Não é só isso não. Tem mais coisas aí que eu conheço. E aí o Dom Bertrand fala assim, procura o Dr. Plínio. O professor fala, não, eu não vou procurar. Porque se eu for procurar o Dr. Plínio, vão achar que eu estou querendo fazer uma revanche contra o João Clá, que já se sabia, né, que o João Clá fazia perseguição ao professor Orlando. Se eu for procurar, ele vai achar que é uma questão pessoal. Eu não vou procurar, não. Resultado, no dia seguinte, o Dr. Plínio, em pessoa, ligou 4 vezes para a casa do professor Orlando. Ele ficou preocupado. O que o professor Orlando sabe que ele falou para o Dom Bertrand? Tem mais coisa aí que eu sei. Ele ficou com medo. Né? E aí, então, chamou lá o professor Orlando, Fedeli. Ele falou, Fedeli, para tudo que você está fazendo, para tudo, e me escreva tudo o que você sabe, tudo o que você descobriu. O professor ficou feliz. Agora vai. Eu vou dar para ele um relatório e ele vai tomar medidas. Vai acabar com essa história de culto, de de fenomenal, todas essas coisas. Depois o professor falou, era muito ingênuo. Ele ficou com medo. Esse professor descobriu alguma coisa. Até onde ele descobriu? Então, para tudo que você está fazendo, me escreve tudo o que você sabe. O que ele queria, na verdade, era saber até onde o professor havia descoberto. Né? O professor, então, escreveu, mas sem uma preocupação, porque ele falou, ele quer que eu conte para ele fatos. Eu não vou escrever um relatório formal. Então o professor falou, eu comecei a anotar simplesmente fatos, sem uma preocupação maior de trazer uma coisa formal, etc. Ele vai fazer isso aí melhor depois. Mas aqui o professor estava ali simplesmente achando que o Dr. Plínio queria saber os fatos para tomar providência. Quando é em 79, no dia 18 de outubro, tem aquela importante visita que o professor diz que é muito grato a 3 alunos que vieram procurá-lo nesse dia. Alunos que não vinham à casa dele já há muitos anos e estão ali batendo papo na sala dele, etc. E, em dado momento, um dos alunos vira para o outro e diz, vamos abrir o jogo com o professor? Aí o outro falou assim, vamos. Aí falou, professor, é o seguinte, na TFP é isso aqui, ó. Falam isso do senhor, é isso aqui, tem isso, isso. E começaram a relatar tudo. Eles saíram da casa do professor Orlando às 5 da manhã do dia seguinte. E o professor falou, escuta, vocês sustentariam isso aqui diante do Dr. Plínio? 2 deles disseram, eu sustento. Um terceiro falou, não, se eu disser isso aqui, ele vai me pôr no gelo. Ficou com medo. Né? Mas os outros 2 disseram, não, eu topo. Eu sustento isso aqui. Tá? E aí, então, ainda em 79, o professor vai apresentar para o Plínio Correia de Oliveira o relatório. Não pediu para escrever? Ele vai lá, mas ele levou esse relatório, repito, muito informal. Ó, acontece isso, tem ladainha, tem ave Lucília, tem isso, tem aquilo. Tinha uma cerimônia, onde, olha essa cerimônia, hein? Tinha um altar com velas, flores, uma foto de Dr. Plínio, uma foto de Dona Lucília. Abria-se o sacrário, tirava-se o Santíssimo, deixava o Santíssimo exposto
E aí vinha e incensavam o Santíssimo, a foto do doutor Plínio foi a Dona Lucília. Tinha isso. A coisa era sectarérrima. Quando você faz a exposição do Santíssimo, até as relíquias dos santos que estão no altar devem ser retiradas. Por quê? Meu Deus do céu, se você está cultuando o Deus, criador do universo, por que você vai deixar lá o santo, que é só um meio, né? Ou ele é só santo por causa de Deus? Então, imagina você deixar a foto de Plínio Corrêa de Oliveira e Dona Lucília, que nem santos são. E ele ainda era vivo. Ele ainda era vivo. E se incensava. Né? O professor até contou que isso deu nele uma esperança. Falou, tá vendo, dá para resolver. Isso aqui tudo tem solução. É possível. Era uma criança ingênua. Né? E aí acontece, o professor passou a ser chamado para todas as reuniões mais importantes. Não havia reunião em que o Plínio Corrêa de Oliveira não citasse o professor. Ô Fedeli, os estudos do professor Fedeli, ele descobriu tal e tal coisa. Fedeli, e aquilo que você estudou? Conta para nós. Tal e tal. Então, quer dizer, ficaram uns 3 meses. Assim, parecia que estava tudo resolvido. Depois voltou a ser tudo como era antes. Tá? Então, olha aqui que interessante nessa conversa, né, com o Plínio Corrêa de Oliveira. Quando se chegou à análise da ladainha de Dona Lucília, Dr. Plínio acentuou que desconhecia essa oração. Falou para o professor, eu não conheço essa ladainha aí. Ora, na refutação, ou seja, no livro que a TFP escreveu para responder o professor em 84, um dos autores do livro, esse Átila Guimarães, que era da Sempre Viva, o nome dele lá na seita era o escravo Plínio Márcio da Sempre Viva, confessou que ele, Átila, dera conhecimento da ladainha do Dr. Plínio no final de 78 ou começo de 79. Como é que agora, em novembro de 79, o Dr. Plínio disse que não conhecia? Já há quase um ano ele tinha conhecimento dessa ladainha. Né? Então, olha isso aqui. Como, então, o profeta inerrante, o professor Orlando pergunta, afirma não a conhecer? Certamente, ele nos falava na veracidade da sua alma. Então, quer dizer, isso aqui, na TFP, eles faziam muito uso de uma coisa chamada restrição mental. Que eu não vou tratar aqui da teoria sobre restrição mental, depois o padre pode explicar que isso aqui o padre estudou, né? Mas que são circunstâncias em que você não é obrigado a dizer a verdade. Ou que, se você dizendo a verdade, vai ter um grande... Vou dar um exemplo. Né? Entra uma pessoa aqui que quer me matar. Eu corro, sei lá, tem um armário ali, eu entro no armário. Ele pergunta, onde é que está o professor André Mello? Aí o Lucas fala o seguinte, hoje de manhã ele estava na padaria. Eu o vi na padaria. Quer dizer, eu o vi na padaria hoje de manhã. Ele não está mentindo, mas ele não está dando a resposta que o assassino quer ter. Né? Isso aqui é restrição mental. Na TFP, isso aqui era café da manhã, almoço e janta e lanchinho da tarde. Né? Tanto que depois, quando o professor foi falar com Dom Maier afirmou com ênfase, as restrições mentais da TFP são mentiras. Então, na verdade, eles pegavam a teoria da restrição mental e aplicavam nos casos concretos onde ela não se aplica, era para justificar o modo como eles escondiam a verdade. Eu vou depois citar exemplo, para vocês se divertirem um pouco. Muito bem. E aqui, então, o professor, e aqui vai entrar, então, aqui o nó vai começar a chegar no pente. Porque se toda a questão não era uma questão pessoal, e vocês estão vendo que o professor estava disposto a passar por cima de todas as questões pessoais, o que ele não podia engolir era uma questão doutrinária. E quando começou essa história que o Dr. Plínio era inerrante, e a justificativa para a inerrância dele era um texto de Cornélio Alápide. Não, porque Cornélio Alápide... Essa questão do texto do Cornélio Alápide vai dar muito o que falar. Né? Porque o pessoal fala, então me dá o texto que eu quero ler. E não dava. Né? E o doutor falou, o texto assim, ó. E de fato é uma coisa curta. Mas disso eu vou tratar a seu tempo. Mas a pessoa falou, então, agora imagine isso aqui. Hein? Eu vou estudar um ponto de doutrina, porque se num ponto de doutrina eu demonstrar que o Plínio Corrêa de Oliveira está errado, fica provado que ele não é inerrante. Olha isso aqui. Parece brincadeira. Né? Agora, para ver a honestidade intelectual do professor, hein? Porque ele falou assim, que ele é inerrante. Né? Para com isso. Né? Mas não.
E ele queria também ajudar as pessoas, porque muitos dos que ele havia, dos que estavam lá, eram ex-alunos do professor Orlando. Então ele falou, já sei, eu vou... Ana Catarina Emmerich tinha muito prestígio na TFP, era citada, etc. Citada pelo Plínio Correia de Oliveira sem ressalvas, porque ela era cátara. Aí o professor falou, então tem que pegar uma questão doutrinária. A tese da inerrância era impossível de engolir. Né? Era preciso provar que a inerrância não existia. E aí, então, o professor conta que o Dr. Plínio manifestava simpatia por duas teses de Ana Catarina Emmerich. Primeiro, a tese de que no paraíso terrestre, né, a reprodução humana se daria por meio da palavra. Então, que Adão e Eva jamais agiriam como marido e mulher. Pela palavra, ela conceberia. Então, que a concepção como ela é hoje é uma decorrência do pecado. Daí que não pode ter casamento. Então, vocês veem que aqui a gnose estava muito funda lá. Depois também a lenda gnóstica da Montanha dos Profetas, para onde lá estava o profeta Elias, São João Batista, o Dr. Plínio ia para lá, também eles diziam. Né, porque se teve lá alguém no Antigo Testamento, no Novo Testamento, precisava ter alguém do reino de Maria, que era ele. Então, mas vocês não entendem a lógica? Se Santo Elias está na Montanha dos Profetas e São João Evangelista está na Montanha dos Profetas, o Dr. Plínio tem que estar também. É óbvio, né? É óbvio, né? Quem não vê isso? Muito bem. E aí, então, o professor queria falar com o Plínio, para falar dessa questão de Ana Catarina Emmerich, e aqui ainda não é a conversa decisiva final, hein? Eu queria apresentar ele pegou ele reuniu com alguns alunos na casa dele e falou, eu estava com os livros de Ana Catarina Emmerich, o senhor tinha viajado para obter livros, etc. E aí ele elencou um monte de erros. E deu lá, sei lá, 80 e tantos erros. Aí o professor falou, vamos achar mais alguns para dar 100. Aí o senhor conta que eles abriam o livro, qualquer página, ele ia era fácil, os erros saltavam. Então pegou uma relação de 100 erros de Ana Catarina Emmerich e foi conversar com o profeta. Né? Meses de espera para ele ser atendido em audiência com o Plínio Correia de Oliveira. O Plínio Correia de Oliveira escutava mal. Então o professor tinha que falar bem perto dele, tinha que se ajoelhar para falar perto. E o professor começou a explicar, Ana Catarina Emmerich diz isso, e diz tal coisa, e diz tal coisa. E falou assim, e também tem isso aqui, tem tal. E aí, quando o professor provou que ela estava errada, o Plínio Correia de Oliveira, que era inteligentíssimo, entendeu na hora. Daqui ele vai concluir, daqui eles, todos vão concluir que eu não sou inerrante. Nessa hora ele olhou com um olhar bravo para o professor Orlando. E aí o professor diz uma frase, eu sustentei o olhar dele, pois estava seguro do que dizia e porque minha intenção era boa. Aí o professor encarou o profeta. Né? Então vocês vejam que aqui a situação já estava bastante azeda, mas o professor ainda com esperança. Hein? O professor vai ter esperança até o final. Até o final. E aí então o doutor Plínio fala para ele, então você... Fedeli, eu quero que você então trate esses assuntos. Era um professor de campus chamado Antônio Dumas. Então, entre março e setembro de 81, o professor Orlando vai ter conversas com esse Alexandre Dumas. Conversas que não chegavam a lugar algum, porque o professor ia mostrando e o fulano... Mas isso aqui não te abala? Quer ver, o fulano... Aí o professor diz, eu percebi que ele estava lá para não me dar razão. Aí não adianta. Uma pessoa que, a priori, já decidiu que não vai te dar razão, não adianta discutir. Mas ainda assim, o professor discutiu com ele meses, para justificar que esse seria o interlocutor do professor na questão de Ana Catarina Emmerich. Ainda que em fevereiro deste ano, numa reunião que eles tinham lá do Santo do Dia, o Plínio Correia de Oliveira disse mais uma vez que não via nos livros de Ana Catarina Emmerich nada contra a doutrina católica. Isso em público. E aqui, então, eu coloco só, porque quando a TFP escreveu o livro em 84 para responder o professor, eles dizem no livro, o Átila diz no livro, que o Plínio Correia de Oliveira citava, sim, Ana Catarina Emmerich, mas com ressalvas. Então, vamos ver aqui. Né? Nada como ter os textos.
Então está aqui o texto do Plínio, Corrêa de Oliveira. Uma religiosa agostiniana alemã, Ana Catarina Emmerich, teve inúmeras interessantes revelações e visões sobre o futuro da Igreja, que constituem uma leitura edificante e muito recomendável. Convém dizer que a Igreja não nos apresenta essas revelações como matéria de fé, mesmo porque ela não faz sua nenhuma revelação de caráter privado. No entanto, foram elas examinadas pela autoridade eclesiástica, a qual declarou que as revelações de Ana Catarina Emmerich nada continham de contrária à doutrina católica. Então, isso aqui, o professor coloca isso aqui no texto e sublinha. O que vai dizer o livro escrito pelo Átila para atacar o professor? Né? Aqui é o Átila atacando o professor Orlando. Né? Na sua ânsia de embaralhar os termos do problema, o senhor Orlando Fedeli não se peja em afirmar que os elogios feitos pelo senhor Dr. Plínio às obras de Ana Catarina Emmerich foram sem restrições, quando é público e notório na TFP que o senhor Dr. Plínio, ele está falando com o Dr. Plínio, sempre teve e comunicou a todos a maior reserva em relação a Clemente Brentano, que é o padre que relatou as tais visões, o qual, segundo constava, tinha anotado essas revelações. Então vejam que o Dr. Plínio citava Ana Catarina Emmerich sem restrições. Como é que ali ele acusa o professor? Você está dizendo aí que ele citava Ana Catarina Emmerich sem restrições. Mas não era isso. Né? Não era isso. Então, por isso que eu insisto, é bom lermos o livro publicado pela TFP com o do professor. O professor mesmo recomendava que se lesse. Muito bem. Quando é em 79, isso aqui eu tenho que ler, porque senão vocês não vão acreditar. O professor, então, recebe a visita de um aluno. Era um rapaz que tinha sido da TFP, mas os pais foram contra, então ele saiu, o amigo dele continuou, o amigo dele ficou eremita. Eu vou ler para vocês. Em 1º de setembro de 81, Aramis, esse aluno do professor Orlando, contou-me uma conversa que tivera com Eliseu Garcia, em julho. O Aramis é aquele que os pais não deixaram ser da TFP, então ele não entrou, depois ele quis entrar, não deixaram, e o amigo dele, Eliseu Garcia, entrou e ficou eremita. E olha isso aqui. E o que ele me disse era de estarrecer, pois além de envolver diretamente o Dr. Plínio, indicava uma grande deterioração do grupo. Aramis encontrou o Eliseu Garcia adoentado, tomando pílulas a cada meia hora, e com 3 fotografias de Dona Lucília penduradas no pescoço. No final da conversa, Eliseu levou Aramis ao porão do eremo, Jasna agora, onde ela morava, ele morava, era um dos eremos, para que ele visse uma nova sala que estava sendo preparada para os camaldulenses, que eram os tais monges. Lá, Aramis viu uma mesinha com 2 lamparinas diante de uma grande foto do Dr. Plínio. Era o altar oratório para o profeta. No chão, havia marcas para facilitar a colocação dos camaldulenses em formação de farpas, formação adotada pela TFP em cerimônias e desfiles. O próprio Eliseu explicou que as marcas apontavam na direção do altar de Dr. Plínio. Então, quer dizer, tinha isso aqui dentro do eremo. Então, no eremo só iam lá os tais camaldulenses que viviam lá. Então, isso aqui para o professor foi uma coisa surpreendente. O culto não era só superficial, tinha uma liturgia. Isso aqui foi em 79, né? E aí, então, o professor pede audiência com o Corrêa de Oliveira, e aí falou que ele tinha 3 questões que tinham que ser respondidas pelo profeta. A primeira, o culto a Dr. Plínio da Lucília. Isso aqui, eu queria tratar isso aqui. Segundo ponto, a condenação a Ana Catarina Emmerich, que era heresia. Terceiro, os métodos de João Clá. O que eram os métodos de João Clá? Quando o Plínio Corrêa de Oliveira falava, eles ficavam... Isso aqui tem alguns vídeos deles na internet que tem isso aqui. Isso aqui não tinha antes. Começou essa claque fenomenal, fenomenal, fenomenal. Então o professor ia tratar disso, ia tratar das restrições mentais, das calúnias, mas deixando bem claro que essas questões que
tocavam o professor Orlando diretamente eram secundários, que ele queria tratar das questões de doutrina. Eu quero tratar das questões de doutrina. Quando, em outubro de 81, o Plínio Xavier, que era um dos interlocutores do professor nessa discussão toda, comentou para o professor Orlando, dizendo, olha, o Dr. Plínio reconhece que existe dentro da TFP uma campanha metódica contra o senhor. Quando, em outubro de 81, olha isso aqui, aí aqui a fervura já estava lá em cima. O professor já pediu para ir falar com o profeta, que foram 22 meses para ele conseguir falar com o profeta. Uma das coisas que ia se tratar era de João Clá, mas o professor queria tratar a questão do João Clá, como era pessoal, era secundário. E aí, então, o João Clá entra em cena, procurando alguns alunos do professor Orlando, para tentar, falar, não, antes de ter essa conversa com o Plínio Correia de Oliveira, vamos resolver essa questão aqui entre nós. E o professor, não, isso eu não quero. Eu quero tratar de doutrina, as questões pessoais são secundárias. Mas eles queriam colocar a questão, por que isso, né? Para tentar fazer um apelo sentimental ao professor, não, são seus alunos, etc. Tá? E aí, então, olha isso aqui, frase, em outubro de 81, de João Clá, para um aluno do professor Orlando. Olha isso aqui. Jamais eu disse nada contra o Humberto, que era uma outra pessoa da TFP, ou contra o professor Orlando. Juro por Deus, não se pode tomar o nome de Deus em vão. Mas juro por Deus que nunca falei dele, a não ser uma vez. Quer dizer, isso aqui... Agora, como é que ele... E ele soleniza. Ele soleniza. Não se pode tomar o nome dele. Juro, só uma vez. Quer dizer, é um fulano que... Qual é o valor da palavra de uma pessoa assim? Né? A gente dá risada, mas é de chorar. Né? Muito bem. E aqui, então, eu me referi a essa questão de que o Plínio Xavier contou para o professor Orlando, o Plínio Correia de Oliveira reconhece que tem uma campanha contra o senhor na TFP e que impede que o senhor tenha na TFP o reconhecimento que lhe é devido. Isso quem disse foi o doutor Plínio, para o Plínio Xavier, que contou para o professor Orlando. E o professor Orlando coloca essa frase na carta que ele escreveu contra a TFP. Então está aqui. Eu vou colocar aqui o texto, porque eu quero que vocês vejam o autor desse trabalho contra o professor Átila, ele citava São Tomás de Aquino, que São Tomás de Aquino dizia que omitir não é mentir. Texto da carta do professor Orlando de 1882. Texto de minha carta de 82. A campanha sistemática de calúnias que, segundo o Dr. Plínio Xavier, o senhor, Dr. Plínio, reconhece que existe contra mim dentro do grupo e que impede que se me dê a posição que tenha direito e que me é negada há 20 anos. O professor está citando uma frase do Plínio Correia de Oliveira. Olha aqui como é que, no livro que o Átila escreveu contra o professor, como é que ele se refere a esta frase. Colocando na boca do professor as seguintes palavras. Existe contra mim, dentro do grupo, uma campanha que impede que se me dê a posição a que tenho direito e que me é negada há 20 anos. Como se o professor tivesse... Vocês perceberam? E ainda coloca, né? E o sublinhado é do Átila. Vê-se por esses exemplos que o missivista, o professor Orlando, ao escrever, não foi insensível às ferrotoadas de seu amor próprio ferido. Quer dizer, isso aqui é honesto. Agora, vejam só. A TFP escreveu um livro em 2 volumes para responder o professor Orlando. Esse livro foi para responder às 3 cartas que o professor Orlando escreveu para o Dr. Plínio, que não sai da TFP. O livro da TFP é público para analisar e responder uma carta que não é de conhecimento do público. O que seria o natural, o razoável e o honesto? Trazer a carta. O professor Orlando escreveu em tais e tais datas 3 cartas. Tá? Eu até faria mais, eu colocaria o facsímile da carta. Eu nem transcreveria, para mostrar essa aqui mesmo. Se tem erro de digitação, vai do jeito que está. Tá o facsímile. E é essa carta, essas 3 cartas, que nós responderemos. O livro da TFP não traz as cartas do professor.
Quer dizer, é um livro publicado para rebater 3 cartas que não são de conhecimento do público. E eles não trazem as cartas. E na hora que vão citar a carta, citam falsificando. Isso aqui é honesto? Falsificaram o texto que eles diziam estar refutando. Tá? Muito bem. Quando é no ano de 82, o professor tem uma série de descobertas. Né? O professor vai sair do TFP em 83. Né? Então, em março de 82, o professor manda uma carta insistindo em ser recebido pelo Plínio Corrêa de Oliveira, para falar de Ana Catarina Ebert. Ele pedia, então, na carta, a condenação das visões, mas que isso implicaria na negação da inerrância. Se ela ensina erros, heresias, e o senhor a defende, então o senhor vai ter que reconhecer que não é inerrante. No mesmo mês, foi aqui que o professor soube da questão da sede gestatória, em março de 82, tá? E daquela exigência de se fazer genuflexões ao passar diante dele. E etc., que eu não conto aqui, infelizmente, porque não tem tempo. Depois o professor toma conhecimento do rompimento de Dom Maier. O professor não sabia até aqui, isso aqui vai ter uma importância enorme, que Dom Maier havia rompido com a TFP. O professor desconhecia, e ele vai, então, quando o professor toma conhecimento disso, que Dom Maier rompeu com a TFP, o professor então ia falar com Dom Maier, aí ele, que nunca era recebido, recebe uma telefonema. Professor, agora o Dr. Plínio tem tempo para falar com você. Quer dizer, o Dr. Plínio, de novo, com medo, o que ele descobriu? Ele foi falar com o Dom Maier, o que ele sabe. Aí, de repente, depois de... Aqui era já não sei quanto tempo que eu estava esperando para falar com o profeta. De repente, agora ele tem tempo, pode vir falar. Tá? Dom Maier, depois ele soube por que Dom Maier rompeu com a TFP. Primeiro porque ele disse que não aceitava o profetismo do Plínio Corrêa de Oliveira, não concordava com a formação dos éremos e dizia que ele não sabia, estava alheio à questão dos votos que se fazia nos éremos. Dizia desconhecer a formação que era dada aos rapazes da TFP, não concordava com a atmosfera desfavorável ao clero reinante na TFP, não aceitava que se dissesse que se avalizava, que ele, Dom Maier, avalizava tudo o que havia na TFP, e para que não dissesse isso, ele se afastava. Ele disse quando fala das restrições mentais. Ele fala as restrições mentais na TFP são mentiras. E onde entra a mentira, entra o demônio. Depois ele fala assim, Fedele, quem tem uma cabeça em cima dos ombros, se assiste uma reunião no auditório São Miguel, não volta lá nunca mais, porque aquilo não é sério. Tá? Então, o Dom Maier condenou a TFP. Dom Maier condenou o Dr. Plínio e condenou a TFP. Muito bem. Depois, então, de 22 meses de espera, quando o Dom Maier rompeu com a TFP, o Dr. Plínio achou tempo para receber o professor Orlando. Né? O professor falou, já era hora. Eu tinha denunciado ela em março de 81. Quando foi? Olha isso aqui que interessante. Né? Eu já vou contar um pouquinho só da conversa do professor com o Dr. Plínio. E aqui, então, lembra o João Clá, preocupado em trazer a questão pessoal na frente da questão doutrinária. Então, o João Clá foi procurar 2 alunos do professor, e um desses alunos do professor falou, olha, tem uma campanha na TFP contra o professor Orlando. Se fala mal, fala, não, e olha, e acho que até falou, você que orquestra isso aqui, etc. E aí, dessa conversa, né, que esse aluno do professor falou, que havia, sim, uma campanha, não sei se citou ali o próprio João Clá, o João Clá disse para ele o seguinte, o Prestosum é uma das sedes da TFP. Agora, olhem o que é restrição mental. Hein? A acusação era, João Clá, você faz campanha contra o professor Orlando. Resposta de João Clá, no Prestosum, nunca falei nada do professor. O senhor nunca me ouviu dizer nada contra ele. Perceberam a malandragem? Não interessa se foi no Prestosum ou onde foi. Ele fazia campanha contra o professor Orlando. Então, vocês perceberam como é mentir sem mentir? Você nunca ouviu falar, mas eu não estou tratando disso. Estou dizendo que você faz campanha contra o professor Orlando. Se falou para mim, ou para o Zé, ou para não sei quem mais. O que interessa é que você faz campanha. Então, perceberam um modo, né, de
Dizer sem dizer e negar sem negar. Muito bem. O professor, então, rejeitou tratar de questões pessoais, falou, não, eu quero tratar do problema doutrinário. E aí, afinal, depois de 22 meses de espera, ele foi recebido pelo profeta. E aí, aqui, o professor vai ter um total de 6 conversas com o Plínio Corrêa de Oliveira, que são interessantíssimas. Isso aqui, Deus permitindo, a gente vai colocar no livro, que são interessantíssimas essas conversas. Porque o professor era uma pessoa, vocês conheceram muito isso aqui, tinha uma memória colossal, o assunto ele tinha estudado muito, ele estava lá para defender a verdade, que é sempre mais fácil. Né? Só para vocês terem um pequeno aperitivo, né, o professor conta que, então, na primeira conversa, que foi em janeiro, 11 de janeiro de 83, ele contou, Ana Catarina Emmerich diz que o fogo do inferno e do purgatório era simbólico, mas a doutrina da igreja diz o contrário. Né? O doutor Plínio não reagiu, não falou nada. E aí o professor foi citando uma série de coisas, mas uma série de coisas. Né? E aí, quando foi, em dado momento, olha a frase de Plínio Corrêa de Oliveira, hein? Olha isso aqui. Plínio Corrêa de Oliveira falou para o professor Orlando aqui. Alguém poderia perguntar como fica o profetismo com essa questão da Ana Catarina Emmerich? O meu profetismo, olha isso aqui, o meu profetismo não tem relação com conhecimentos históricos ou teológicos. Não é que ele falou, eu não sou inerrante, não sou profeta. Não, o meu profetismo não tem relação com conhecimentos históricos ou teológicos. Ou saber se há ou não erros num livro. Sobre teologia, sempre consultei Dom Maier e outros. Mais ainda, meu profetismo não me dá poder de decifrar livros em códigos. Meu carisma profético só tem relação com fatos políticos e suas previsões. Tantos anos de previsão sem erro não podem se explicar por talento natural que não reconheço ter. Tenho cuidado de não me deixar levar por amor próprio. Tanta previsão, porém, só se explica por meio de uma graça especial. Ele disse isso. Que o profetismo dele não é para tudo, mas é para alguma coisa. E que ele, tantos anos sem errar, isso aqui não se explica, né? O professor, então, eu falo em inerrância em questão política, e que mesmo aí pode haver engano. Segundo Cornélio Lápide, e aqui ele cita, ele se firmava muito. Cornélio Lápide foi um jesuíta do século XVII, holandês. E ele falava muito, segundo Cornélio Lápide, uma pessoa que tivesse sabedoria profunda, esperar-se-ia que ela normalmente não errasse. Isso é inerrância. E eu falei, então, doutor Plínio, me dá o texto do Cornélio Lápide para eu ler. Ah, não. Aí, numa das conversas, estava o Plínio Xavier. Plínio Xavier, pega o texto. Aí o Plínio Xavier pegava uma cadernetinha, que o doutor falava, era a cadernetinha das coisas a serem esquecidas. E anotava. E o doutor cobrava, e nunca vinha o texto. Nunca vinha. Quando aí, não, agora eles estão revisando. O doutor, mas revisando o quê? O texto do século XVII. O que vocês estão revisando? No final, quando o professor já estava para sair, deram o texto. E aí o próprio Plínio Corrêa de Oliveira falou, esse texto nem fala de inerrância. Porque era um texto que não falava de inerrância. E depois tinha um sofisma. Porque aqui, vejam só, se Cornélio Lápide diz que uma pessoa de sabedoria profunda esperar-se-ia que ela normalmente não errasse, não está dizendo que ela é inerrante. Depois, por que o doutor Plínio aplicava isso a ele? Essa pessoa com sabedoria profunda sou eu. Espera aí. É louco isso aqui. Né? Muito bem, depois teve outras conversas, que, claro, não vou tratar aqui, de 8 de janeiro, 25 de janeiro, 1 de fevereiro, 8 de fevereiro, 25 e 22 de fevereiro foi a última. E no final dessa aqui, né, o professor, então, até está aqui, deixa eu mostrar como acabou essa última conversa, que o professor não sabia que teria a última. Ele acharia que haveria outras conversas. Né? Aqui está pequeno, mas eu leio para vocês aqui, só para vocês verem que delícia aqui. Então, terminou a sexta conversa. Essas conversas eram meia-noite, acabava 12h30 da madrugada. Era assim, hein? Numa sala, imagina, mês de janeiro, calorão, sem janela, tudo fechado. Era assim. Né? O professor Orlando sentia muito calor. Então, e aí, né, depois dessa última aqui, o professor fala, quando terminou de tratar aqui Ana Catarina Emmerich, o professor diz, doutor Plínio, está encerrado. E aí o doutor Plínio riu, e aí o professor disse, calmamente perguntei qual era o juízo dele
o seu juízo da questão. Ele disse, a impressão que me fica de tudo que você expôs é a mais desagradável possível. Está falando das visões da doutrina que tem nas visões de Ana Catarina Emmerich. O professor falou para ele. O professor disse que não tinha gostado da resposta e falou, eu não perguntei que impressão o senhor teve sobre o que eu disse, e sim o seu juízo sobre Ana Catarina Emmerich. Aí viu que não dava para escapar, aí ele falou assim, tenho por tudo isso a maior oposição. Mais ainda, tenho a maior repulsa por tudo isso que é absolutamente inaceitável. Isso precisa ser dito para o grupo, o quanto antes. Não se pode deixar para as calendas gregas. E aí ele continua, o próprio Dr. Plínio continua. O problema é como fazer isso sem criar problemas. Até o professor fala, puxa, ele pensou, né? Condenar heresia agora é um problema? Aí o Dr. Plínio continua, eu quero que você tenha reuniões com o Dumas, que é aquele Antônio Dumas, Martini e também com o Átila, para explicar-lhes isso. E não pode ser uma só reunião. Quer dizer, vai cozinhar, né? Tem que ser várias, porque o assunto não pode ser exposto numa só reunião. Talvez antes eu converse com eles, depois você dá as reuniões. Vamos ver. Quer dizer, já pintou, vamos cozinhar isso aqui. E aí depois ele diz o seguinte, Dr. Plínio, hein? A dificuldade maior não é essa, é outra. Vamos pôr as coisas às claras e fazer a política da verdade. O grande problema será explicar como eu não vi isso e você viu. Quer dizer, entendeu? Desse modo, até o professor fala, de modo pouco humilde, ele reconheceu. Né? Então, a frase dele demonstrava que ele fora realmente transpassado por minha espada, por minha estocada contra Ana Catarina Emmerich. Acabou aqui a conversa, né? E o professor queria tratar agora de outros pontos, né? Que precisariam ser tratados. Mas eles se abraçaram, etc. Foi embora. Isso aqui, nós já estamos em março, abril, maio de 83. Terminando aqui, em 11 de maio, o professor Orlando vai conversar com o Dom Maier. Dom Maier tinha estado em São Paulo, o professor foi avisado pelo Monsenhor Silva, vai falar com o Dom Maier, e aí que Dom Maier diz todas essas coisas. O professor foi fazer uma consulta, ele até falou, foi fazer uma consulta particular, Dom Maier, sobre coisas referentes à minha alma e às ações que eu deveria tomar. E aí, no dia seguinte, ele foi de novo falar com o Dom Maier, só que no dia seguinte ele levou um aluno. Tinha um aluno dele, o professor estava muito periclitante, né? Se sai da TFP, se não sai, apoia o professor, mas ele ia falar com o Plínio Correia de Oliveira, e ele trazia as informações, estava muito na dúvida, o professor falou, vou falar com o Dom Maier, vamos comigo, você tira as suas dúvidas com o Dom Maier. Então, no segundo, primeiro, nessa primeira conversa, já falei isso aqui, né, que o Dom Maier falou que aquilo não era sério, afirmou com ênfase que as questões mentais da TFP eram puras mentiras, e que onde entra a mentira entra o demônio. Na segunda conversa, o professor levou, no dia seguinte, dia 12, o aluno. E esse aluno cometeu uma indiscrição. Ele comentou na TFP, falou, eu fui com o professor Orlando falar com uma pessoa importante no grupo, e essa pessoa deu razão ao professor Orlando. Ele falou, mas quem era? Ele falou, não, eu não posso dizer. Ele não tinha entendido nada. Primeiro que o professor disse, eu não autorizei ele a falar, que eu tinha falado com o Dom Maier, mesmo porque eu vou falar com o Dom Maier uma questão pessoal. E aí acontece, e aí o Dr. Plínio, a TFP, João Clá, começou a usar isso aqui como escudo. Falou, se ele não vai dizer quem falou com ele, com quem ele foi falar, não dá para ter a conversa. Tá? No dia seguinte à conversa com o Dom Maier, o professor já alugou a sede da Monfort, ali no Cambuci, né? E quando foi no sábado, no dia 24 de maio, eles começaram a mudar a biblioteca. O professor tinha muitos livros, ficava no apartamento de um aluno dele chamado Noril Nakamura. Eles começaram a mudar os livros e ele falou que havia pessoas na TFP por perto observando. Até um chegou, o professor discutiu com ele, etc. E aí correu a notícia na TFP, o professor Orlando alugou uma sede, hein? Eles estão saindo. E aí, então, no dia 31 de maio, o Plínio Correia de Oliveira aceitou conversar com o professor. Antes disso, o João Clá ligou para esse aluno do professor, que era e falou, o Dr. Plínio vai aceitar conversar com o professor Orlando, mas tem algumas condições. Tal. A conversa tem que ser gravada. O professor falou, claro, pode gravar. Ele tem que dizer com quem ele conversou. Isso aqui eu não vou dizer, isso aqui é uma coisa pessoal minha.
E aí tinha todo lá um arrazoado de que se ele não dissesse com quem ele conversou, a conversa então seria inútil, e aquilo outro. E aí o professor estava redigindo uma carta que ele queria entregar para o doutor Plínio. A carta era longa, era datilografada, demorava para fazer. E aí esse aluno do professor disse, ó, o professor vai então hoje à noite, acho que era 11 da noite, mas a carta ainda não está pronta. Depois ele falou, ó, a carta o professor vai levar numa outra data, que não deu tempo de terminar. E aí o João Clá falou, ó, a reunião então está cancelada. Se ele não vai revelar com quem ele conversou, não vai ter reunião. E aí esse aluno do professor falou, professor, o doutor Plínio cancelou a reunião, que ia ter hoje às 11 da noite. O doutor Plínio não contou para os seguranças dele na TFP que a reunião foi cancelada. Quando deu o horário, ele foi lá para a sala onde ele tinha marcado com o professor e ficou esperando, até acho que 1 da manhã. E depois divulgou. O professor Orlando não apareceu para a conversa. Fugiu. Né? Então, quer dizer, vocês verem a malandragem. Né? E aí, então, isso aqui foi no dia 31. Nesse dia 31, o professor, com os alunos dele, então, fez a renovação da consagração à Nossa Senhora, segundo o método de São Luís de Montfort. É aqui que começa a Montfort. E é nesse dia que o professor sai e diz que ele tinha um alívio, uma leveza na alma enorme. Né? O professor não conhecia. Tudo isso aqui, que parece muito, é pouco. É pouco porque, primeiro, eu não contei tudo, eu não contei quase nada. Segundo, que o grave mesmo, o professor não sabia, que era sempre viva. O professor só em abril do ano seguinte, em 84, o professor já tinha saído da TFP há um ano, saiu em 83, que aí o professor, um aluno vai contar para o professor que tinha, na verdade, na TFP, uma sociedade secreta, chamada Sempre Viva. E que aqui, havia uma sociedade secreta para cultuar o Dr. Plínio, a sagrada escravidão ou a Sempre Viva. E aí o professor, então, descobriu que eles tinham, de fato, uma sociedade secreta. Quando isso aqui, provavelmente chegou na TFP, aí que a TFP publica o livro contra o professor. Falou, opa, eles estão descobrindo coisa demais. É bom a gente responder. Né? E aí, então, o professor coloca, logo que o Dr. Plínio soube da descoberta do Sempre Viva, publicou para divulgação restrita a refutação, que é aquele livro em 2 volumes. Depois, o professor fez questão de comprar e ler. Depois a TFP tornou público. Né? O professor, tudo isso aqui, ele descreveu quando ele saiu da TFP e ele não publicou, não tinha condições financeiras de publicar. E ele depois, anos depois, ele falou, graças a Deus, porque depois de descobrir tantas coisas mais que eles mesmos publicaram, IPCO e os Arautos do Evangelho, em biografias do Plínio Corrêa de Oliveira, e aí o professor vai escrever o livro A Gnose Burlesca, né, que vai ser tratado aqui, que esse é um livro onde o professor vai tratar muito dessa doutrina que tem por trás da TFP, que não é nada profunda, mas que aponta sempre numa mesma direção. Tá? E para encerrar aqui, esse aqui é um esquema feito pelo professor. Isso aqui está num trabalho que foi escrito, está publicado. E a pessoa, é um trabalho sobre a TFP, a autora do livro, em 2005, ela entrevistou várias pessoas, e o professor Orlando é muito citado no livro. O livro tem em PDF, e-book, vocês querendo é fácil achar. E chama Gisele Zanotto, o trabalho é TFP, Tradição, Família e Propriedade, as idiosincrasias de um movimento católico no Brasil, de 1960 a 1995. Tá? Então, em 2005, ela conta lá, fez entrevistas com o professor, e aí tem esse esquema que ela fala que o professor explicava que a TFP funcionava como círculos concêntricos. Então, você tem aqui, do lado de fora, aqueles que são meros simpatizantes que não sabem o que é a TFP, que então apoiam, elogiam, dão dinheiro. Né? E aí depois você tem aqui também, aí você tem um grupo externo, que era o grupo do Jornal Catolicismo, do qual o professor fez parte. Aí você vai tendo grupos mais restritos, que vão ficando cada vez mais secretos, que são para alguns apenas. Mas que esse círculo concêntrico, ele tem também pétalas que partem do centro e vão até determinados pontos dos círculos, que são pessoas que transitam por todos os níveis. Então você vê que não era só um esquema maçônico de grupos dentro de grupos, mas eles tinham também elementos que eram a ligação entre os grupos e os subgrupos. Tá? Muito bem. E eu havia dito no começo que ia responder a uma acusação que muitas vezes é feita, e ainda recentemente foi feita. Sempre que a gente publica alguma coisa contra a TFP, tem alguém que põe um comentário lá. Isso aqui é inveja.
professor Orlando tinha inveja. Então, vejam, até recentemente, coisa de um mês atrás ou 2, uma pessoa colocou um comentário dizendo o seguinte, o professor Orlando saiu da TFP porque ele queria se casar. Eu falei, obrigado pela confissão. Então quer dizer que, de fato, lá eles são contra o casamento, né? Mas, normalmente, se diz que o professor tem inveja, que ele tinha inveja do Dr. Plínio, tinha inveja do Dr. Plínio. Vejam tudo isso aqui. Isso é de suscitar inveja. Procurem na internet vídeos da TFP. Eu vou passar um só. O Ângelo, por favor, eu vou aparelhar. Veja isso aqui, peraí, antes de você falar. Isso aqui, 1995, o Dr. Plínio estava para morrer. Estava para morrer. Aqui, João Clá se despedindo do Plínio Corrêa de Oliveira. Vejam isso aqui. Isso aqui eles fazem para propaganda interna. Né? Isso aqui é só um vídeo, hein? Muito obrigado, meu senhor. Ó. Os últimos olhares. Este escravo, ó, todos no mundo inteiro, os enjoo, já são os novatos, todo mundo inteiro. Você sabe que eu estimo e que Nossa Senhora lhe deu tanto. Nossa Senhora me deu muito. Me deu ao meu senhor, me deu a senhora do filho. Olha isso aqui. As últimas manifestações de um afeto sem limites. O senhor vai passando bem, meu senhor? Ó. Meu senhor, como está? Viva, Viva, meu senhor. viva Rosana, Ah, quando eu vejo meu senhor, ficou estupendamente bem. não me fale, dizer que você tem tudo comigo. Hoje passei falando de meu senhor o dia inteiro. Tudo pro meu senhor, meu senhor. Tudo por meu senhor, meu senhor. Obrigado por tudo, meu senhor. As lágrimas de um profeta. Imortal. Não precisa dizer nada, não. O escravo interpreta bem. Este escravo interpreta bem o coração do meu Sim. senhor. É o coração da senhora Dona Lucília. É o coração da senhora Dona Lucília. Então, como é que não se pode interpretar, meu senhor? É o coração de Dona Lucília. Obrigado, meu senhor. Muito obrigado, meu senhor. Descanse bem, meu senhor. Descanse bem. Amém, meu filho. Olha isso aqui, meu. Escravo quer o senhor. Este quer escravo. o senhor à altura do que o senhor me quer. Este Isso é escravo. um pouco. Maravilhosa síntese de 40 anos de fidelidade ilibada. Pessoal, é constrangedor assistir. É. Esse é um vídeo só, hein? Que o fim já estava chegando e ele não escondia a fé. Ah, é? Me manda aí. Aí, ó. Quer dizer, agora isso aqui é católico? Isso é católico? Aqui o João Clá, né, que hoje é Monsenhor João Clá, que é o fundador dos Arautos, hein? Fundador dos Arautos. Todo esse fanatismo aí que o João Clá insuflava, amando do Plínio Corrêa de Oliveira, isso hoje está nos Arautos, hein? Arautos do Evangelho. Só que com missa nova. Uma vez o Dr. Plínio tomando leite, deixou um pouco de leite no copo, foi um rapaz, pegou, terminou de beber e foi fazer ação de graças. E o João Clá diz que quando o Plínio Corrêa de Oliveira morreu, ele encostou a cabeça no peito e ele sentiu o espírito de Plínio passando para ele. Então, isso aqui, pessoal, não é católico. Agora, por que funciona tanto? Porque eles sabem trabalhar muito bem essa questão dos círculos concêntricos, eles sabem trabalhar muito bem a questão da propaganda e do impacto emocional. Por isso que eles fazem aquelas cerimônias, eles têm aquelas igrejas, aquelas bandas, etc. Isso aqui empolga os garotos. Eles vão nas escolas na periferia, pegam aqueles coitadinhos e prometem para eles um mundo medieval. Aí eles vão lá, depois de um tempo, estão desprezando a família, e estão nesse fanatismo pela Dona Lucília.
Eu mostrei na minha aula no passado. Eles negavam que havia culto. Agora é desbravado, você vê culto mesmo, Dr. Plínio, Dona Lucília, etc. E agora culto vai ter para o João Clá também. Né? Então isso aqui, pessoal, é uma seita. Se tem alguém, eu sei que os Arautos do Evangelho têm muitas escolas, fundam escolas pelo Brasil inteiro, não deixem os filhos estudar numa escola dos Arautos do Evangelho. Eles são uma seita. E eles são contrários à família por doutrina, eles colocam os filhos separados dos pais. Tá bom? Era isso. Vamos encerrar.